Tá, eu já sei que você já estudou o Present Perfect alguma vez na sua vida, mas nunca lembra de usar. E também quando vê um gringo usando, você lembra que tem que usar. E agora? Bom, primeiro de tudo, agora a gente vai aprender nesse vídeo quando que você vai usar Present Perfect em 5 situações da vida real. Vai ter um mini treino no final e é isso que você vai sair fazendo aqui no final do vídeo. Saber usar, certo? O jeitinho tia de aprender o Present Perfect, se você usar sempre nessas situações, pode ter certeza, nunca mais você erra. E se o Present Perfect já fez você chorar em posição fetal no banho, já deixa um like aqui para eu saber que a terapia aqui vai ser grátis, tá? Então, primeiro de tudo, sem a gente ficar decorando muita regra de é uma ação que já acabou, é uma ação que não acabou, e isso fica tão confuso e às vezes tão subjetivo que às vezes a gente se perde no meio das regras. O mais importante é onde eu encaixo isso na minha fala. E aí sim você vai começar a usar. Se você encaixar só nessas 5 situações que eu te der aqui, nunca mais tu erra o Present Perfect na tua vida. Eu gosto de dizer que o Present Perfect ele é um passado com um pezinho no presente, porque ele não tá nem lá nem cá. A verdade é que não existe uma tradução para ele em português. Igualzinho, igualzinha, não tem. E justamente porque não tem igualzinho, igualzinha, a gente acaba falando ou no presente ou no passado, porque essa é a nossa referência no português. No português não tem um tempo intermediário. Então a gente acaba nunca lembrando de usar, porque não existe esse tempo em português. Mas se tu lembrar assim, fica mais fácil. Então, primeiro de tudo, vamos à fórmula. Como que a gente formula o Present Perfect? Primeiro de tudo, ele é sempre formulado com o have ou has, tá? Então, o verbo have aqui não é necessariamente o verbo ter e não traduza como tenho ido, tenho andado, porque isso não é a tradução do Present Perfect. O Present Perfect se traduz às vezes como presente, às vezes como passado, e isso vai depender do contexto. Não existe um tempo igual a ele. Então, para de ficar traduzindo tenho ido, tenho feito, porque você nunca vai usar ele. Fechou? Então, o verbo have vai vir como um verbo auxiliar. Lembrando que a gente usa have para I, you, we e they, e a gente usa has para he, she e it. Beleza? E aí sempre vai ter o V3. Quem é o V3? É o verbo no past participle. Lembra aquelas 3 colunas dos verbos malditos que você tem que memorizar? Be, was, were, been. Begin, began, begun. See, saw, seen. Go, went, gone. Então essa terceira coluna aqui que você memoriza são os verbos no past participle. E é exatamente aí que você vai utilizar a combinação para fazer o present perfect. Isso para os verbos irregulares, porque os regulares, tcharam, graças a Deus, que é a grandíssima maioria, os verbos regulares você só coloca um ed e tá tudo certo, meu amigo. Não precisa pensar em mais nada. Então vamos pensar em alguns exemplos, tá bom? Então a gente pode falar, por exemplo, I have been to Japan. I have been to Japan. Eu estive no Japão. E aqui eu estou traduzindo como passado. Fechou? Mas eu também posso falar I have been a teacher for 33 years. Eu sou professora e é assim que eu vou traduzir como se fosse presente há 30 anos. Então lembra, a gente traduz present perfect ora como presente, ora como passado, e isso vai depender do contexto. Fechou? Se fosse uma frase com he has, por exemplo, he has been to Japan. He has worked in Japan. Então ele foi para o Japão, ele trabalhou no Japão. Agora, uma coisa que você precisa saber sobre essa formulação é que a gente também faz abreviações no verbo, assim como a gente faz com o verb to be, assim como a gente faz com outros verbos. Então você vai abreviar I have como I've, só apóstrofo V. E quando a gente estiver falando de he, de she e de it, que são os 3, né, diferentões ali, que vão usar o verbo com has, sim, nós vamos abreviar com o apóstrofo S. Então vai ficar his been, his studied, his worked. É assim que a gente vai utilizar. Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque é o mesmo jeitinho que a gente usa para abreviar o verbo to be. Então eu posso falar he is a teacher, ele é um professor. He's been to Japan, ele esteve no Japão. Como que eu vou saber se é present do verb to be ou se é um present perfect, teacher? Fácil.
Se tiver um verbo V3, ou seja, o verbo na terceira coluna, um verbo com ED, você já sabe que se trata do present perfect. Perfeito, lindo, maravilhoso, tá? Então, uma coisa importante, quando você quiser fazer a negativa usando o present perfect, você vai usar o próprio have como auxiliar. Então, I haven't worked in Japan. Eu não trabalhei no Japão. Se você quiser colocar negativa para he, she ou it, vai ser hasn't. Então, he hasn't worked in Japan. She hasn't lived in Canada. Ela não morou no Canadá. Então, é assim que a gente faz a negativa. E se, por um acaso, você quiser fazer a interrogativa, ou seja, você quiser fazer pergunta, basta você inverter e colocar o have na frente. Então, have you been to Japan? Has he worked in Japan? Então, eu vou só inverter a ordem. O verbo V3, ele fica na mesma posição, logo depois do sujeito, mas o have troca de posição com o pronome. Simples e fácil. Essa é só a formulação. É como que eu monto frases usando o present perfect. Mas agora que tu já sabe a fórmula, já tá na hora de você tirar essa mão do bolso e me dar um joinha. Mas se você ainda não sabe em situações que você vai usar, agora vai ficar claro para você. Então vamos lá. O que a gente precisa entender é que o present perfect, ele é o intermediário entre o passado e o presente. Então todas as vezes que você quiser dizer eu já, no sentido de eu já fiz, eu já fui, uma vez na vida, eu já fui no Japão uma vez na vida, ou eu já fiz isso na minha atividade de hoje, dessa semana, de hoje, tá? Então, nesses dois sentidos. Então, por exemplo, eu já experimentei comida japonesa. I've tried Japanese food. Eu já experimentei comida japonesa. Se eu quiser falar, eu já fui ao Rio de Janeiro. I've been to Rio de Janeiro. I've been to Rio de Janeiro. Então, percebe a formulação. Have mais o V3, mais o verbo na terceira coluna, certo? Se eu quisesse falar assim, eu assisti um filme. I've watched a movie. Ok? Very good. Olha só que fácil, gente. Essa é a situação 1. E se você quiser se perguntar você já, você também vai usar o próprio present perfect para isso e a gente vai ver isso agora na situação number 2. Então, na situação number 2, se você quiser perguntar para a pessoa, você já comeu isso? Você já experimentou aquilo? Você já viajou para tal lugar? Sempre procure usar o present perfect para isso. Então, por exemplo, você já bebeu água hoje? Have you had water today? Or have you drunk water today? Você já bebeu água hoje? Right? Se você quiser perguntar, você já foi aos Estados Unidos? Have you been to the US? Se você quiser falar assim, você já experimentou esse aplicativo? Have you tried this app? Se você quiser falar assim, você viu minha chave por aí? Meu Deus, eu não sei onde que ela tá. Have you seen my keys? Você já viu ela por aí? Ok? Então, nessa situação, eu já, situação número 1, situação número 2, você já. E isso, obviamente, gente, não é só eu, né? Você pode usar para qualquer pessoa. Então, se fosse eles já, também usaríamos essa mesma forma. Se fosse vocês já fazendo uma pergunta, também vou utilizar o próprio present perfect. Se você usar só nessas duas situações, nunca mais você vai errar. Mas eu sou tão legal que eu vou te contar mais 3 situações aí para você, tá bom? Se você quiser, antes de eu falar as situações, também tem uma dica aqui para dizer para você. Se você quiser dizer assim, na sua vida inteira, e você quiser deixar essa frase ainda mais, como é que eu posso dizer, mais enfática com a questão de você já fez isso alguma vez na sua vida, você pode adicionar a palavra ever, como naquela música I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Esse ever dá um pouco mais de ênfase, que é, você já fez isso alguma vez na sua vida? Então o que ele pergunta nessa música é, você já viu a chuva? Ou até naquela outra música do U2, But I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estava procurando. Vamos para a situação número 3, e se esse vídeo está te ajudando, eu acho que tu devia se inscrever nesse canal aqui. Por quê? Porque toda terça e quinta tem um vídeo novo aqui no canal para você, tudo de graça, e aí você ajuda também outras pessoas a verem e ajuda o canal a chegar a 1 milhão de seguidores, Que tal?
Uou, good deal, good deal? Então clica aqui embaixo, já se inscreve. Então bora lá, situação número 3. Quando você quiser dizer eu nunca fiz isso, eu nunca bebi uísque, eu nunca fui pro Japão, eu nunca comi escargot, nunca comi, também acho que eu nunca comeria. Então nesse caso você também vai utilizar o present perfect. Aliás, você comeria escargot? Ou você já comeu escargot? Have you ever had snails in your life? Me conta aqui embaixo pra você me contar se você recomenda ou se você comeu e pensou, pra que eu fui fazer isso comigo mesmo? Bom, então se você quiser dizer eu nunca comi sushi na vida, por exemplo, I've never eaten sushi. Ou escargot, I've never eaten snails. Eu nunca dirigi um carro. I've never driven a car. I've never driven a car. Eu nunca fui num show ao vivo. I've never been to a concert. E eu tô chorando por você se essa frase for verdadeira, porque todo mundo merece um dia em um show bom na vida. Eu já fui na Shakira, já fui no U2, já fui no Iron Maiden, e já fui no Guns N' Roses e até no Rolling Stones. Hoje eu já não vou mais não, gente, que eu não tenho mais paciência, mas todo mundo merece ir num bom show um dia na vida. Bom, uma coisa importante para você não esquecer aqui que é quando você usa I've never, never já é uma negativa, então não mete um haven't, um not aí no meio, não existe I have never, I haven't never, tá? É I have never, o have sempre vai ficar na positiva. Situação número 4, que fácil, rápido. Situação número 4. Toda vez que você quiser dizer eu acabei de... Então, eu acabei de cair, é verdade, eu acabei de cair ali no jardim. Eu acabei de chegar, eu acabei de lavar louça, eu acabei da minha reunião. You're going to use I have. A única coisa que você precisa lembrar é que vai a palavrinha just aí no meio. Então, I have just, tananã, V3. I have just, o verbo na terceira coluna. Então, eu acabei de chegar. I've just arrived. Eu acabei de terminar. I've just finished. Eu acabei de enviar um e-mail. I've just sent an email. E a quinta e última situação, que se você usar o present perfect nunca mais se erra na sua vida, toda vez que você quiser dizer faz X tempo que X coisa acontece, use o present perfect. Essa dica aqui, ó, é ouro, é ouro. Vou te dar mais uma oportunidade de tu se inscrever no canal se tu não inscreveu na última vez que eu falei para tu se inscrever. Então se inscreve aí, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, se eu quisesse dizer assim, eu moro aqui há 10 anos, you're going to say I've lived here for 10 years. Então faz tanto tempo, faz 10 anos que eu moro aqui, certo? Faz X tempo que X coisa acontece. I've lived here for 10 years. Se você quiser dizer também, eu faço isso desde 2015, por exemplo, eu moro aqui desde 2015, I've lived here since 2015. E uma coisa interessante é que você vai ver bastante comumente duas palavrinhas sendo usadas com o present perfect nesse contexto de faz X tempo que tal coisa acontece. Uma palavrinha é a palavrinha for, que você vai usar para períodos, for 10 years, for 2 months, for 3 weeks, tá? Então você pode usar a palavra for para falar de períodos e a palavra since para falar de datas. Então, desde 2015, since 2015. Desde segunda, since Monday. Desde que eu era criança, since I was a child. Então, vamos ver 3 exemplos usando ainda essas palavras. I've worked here for 3 years. Faz 3 anos que eu trabalho aqui. I've known her since 2008. Eu conheço ela, ou eu a conheço, desde 2008. I've been tired for days. Faz uns dias aí que eu ando cansada. Agora fala. Ficou fácil. São só essas 5 situações. Pensou em usar present perfect nessas 5 situações, nunca você vai errar. Agora vamos passar pro não faça isso. Erros clássicos para você evitar aquela vergonha. Exemplo, eu dizer assim, I have went, ou seja, usar o present perfect com um V2, com a segunda coluna e não com a terceira coluna. O correto é I've gone. E também misturar o present perfect com algum indicador de tempo específico. Exemplo, yesterday, last week, nananã, ago. Então, quando você marca o tempo, last week, 3 years ago, last year, in 1995, toda vez que você marca o tempo, nós obrigatoriamente vamos utilizar o simple past para isso e não o present perfect. O present perfect, ele não se preocupa com quando aconteceu, então a gente nunca vai colocar marcas de tempo no present perfect.
Então, por exemplo, eu digo I watched a movie e eu não vou falar para você quando foi que eu assisti, eu só tô te contando que eu assisti. É mais importante a ação do que quando ela aconteceu. Agora, se você quiser entrar no detalhe, você vai dizer I watched it yesterday. E aí sim, eu tô dando detalhe e dizendo para você exatamente quando foi. Agora diz pra mim se não ficou simples, easy peasy, lemon squeezy, ficou muito fácil. Então, para de chorar e volta aqui nas próximas aulas. E se tu conhece alguém que anda chorando muito por causa do Present Perfect, pega esse vídeo, salva a vida dessa pessoa e manda pra ela. Combinado? Um super beijo pra você e a gente se vê na próxima aula.